nesses dias de acampamento. A maioria das segundas-feiras da nossa vida a gente emprega tratando das nossas responsabilidades e das nossas obrigações, ou no estudo ou no trabalho. Mas hoje é sem dúvida uma segunda-feira muito especial, porque Deus nos permite empregá-la na sua presença, na comunhão uns com os outros, na comunhão com o Senhor. E isso deve encher o nosso coração de gratidão e reconhecimento das generosidades e da bondade do Senhor nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O último verso desse capítulo de número 58. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Estou certo que muitos conhecem esse texto até nas suas memórias e podem dizer sem consultar o livro de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus coloque essa palavra no nosso coração. A primeira igreja batista de Divinópolis está comemorando neste ano os 100 anos da sua organização. Sem sombra de dúvida, é um marco na história do povo de Deus e na história do Evangelho. A evangelização dessa cidade começou num período em que as condições eram muitíssimo difíceis para os crentes. E sem dúvida as oposições foram imensas, dificultando o avanço do trabalho. Entretanto, pela dedicação de muitos crentes que se fizeram um instrumento útil nas mãos do Senhor, e pela graça e pela mão poderosa do Senhor nosso Deus, a igreja nasceu e atravessa agora os seus primeiros 100 anos de vida, até que Cristo venha reunir o seu povo. Entretanto, meus queridos irmãos, e ainda que haja grande comemoração e alegria no nosso coração, nós não podemos ignorar que os tempos que estamos vivendo são tempos tremendamente difíceis. E o irmão nos Estados Unidos que se dedicou ao estudo, a estatística das igrejas, seu nome é George Barna, e ele estuda igrejas, como igrejas vivem, como começam, como funcionam. Um grande entendido, portanto, do assunto afirma que é normal que o ciclo de vida de uma igreja local encerre e aquela igreja deixe de existir, feche as suas portas, venda a sua propriedade. O ciclo normal de vida de uma igreja, ele diz, é de 90 a 100 anos. Nos Estados Unidos, o número de igrejas fechando as suas portas, vendendo as suas propriedades a cada dia é imenso, crescente e assustador. Muitas das propriedades das igrejas tornam-se residências particulares, tornam-se bares, restaurantes, atividades turísticas, museus, e algumas delas têm se tornado mesquitas. Na Inglaterra, em particular, os islâmicos compram as propriedades das igrejas somente para deixá-las dilapidar-se com o tempo, enquanto constroem grandes mesquitas ao lado. E não pensemos que isso não tem significado. Para eles é o avanço da sua fé, uma fé espúria e que não vem do único e verdadeiro Deus, e o colapso da nossa. Nós sabemos que igrejas não são prédios, mas a composição de uma igreja são pessoas que amam o Senhor e que estão dispostas a servir o Senhor e fazer a vontade do Senhor. E é disso que nós queremos falar um pouco nesta manhã.
Parte das minhas reflexões eu estou tirando de um livro chamado A Sua Parte na Obra do Senhor, um livro que você pode comprar por menos de R$20 no site da editora Princípios Reais. Parte eu estou tirando deste livro e parte eu estou acrescentando de outros pontos da Bíblia. Então, na manhã de hoje, eu queria que você caminhasse comigo por um breve estudo bíblico, em que nós vamos considerar algumas palavras que a Bíblia usa e como essas palavras se aplicam a nós. A primeira destas palavras está neste texto que nós já lemos, 1 Coríntios 15, 58. Pois no final deste texto está escrito: o vosso trabalho não é vão no Senhor. A palavra aqui traduzida como trabalho, na língua grega a palavra kopos, ela traduz um esforço muito dedicado naquilo que se está realizando. A ideia desta palavra é exatamente essa. Ela não descreve um empenho moderado, nem uma dedicação leve e suave, não. A palavra kopos, traduzida aqui como trabalho, o nosso trabalho no Senhor, do qual Paulo fala, está se referindo ao engajamento dos crentes na causa do Senhor. William Gauch, um profundo conhecedor da língua grega, diz que esta palavra é traduzida como trabalho diligente e duro, que levará a pessoa a aceitar qualquer dor e aguentar qualquer fadiga a qualquer custo. Este é o trabalho no Senhor do qual a Bíblia fala. Esta mesma palavra é usada no Evangelho de Lucas a respeito daquela pesca que não trouxe resultados, e Simão disse ao Senhor: mestre, nós trabalhamos toda a noite. Então ele não está dizendo, nós ficamos sentados no barco esperando o sol nascer, mas nós trabalhamos, nós remamos pelo lago, nós fomos aos diferentes pontos da escuridão, nós procuramos de alguma forma apanhar algum peixe. Estavam cansados daquele trabalho. Esta é a ideia: trabalho dedicado, trabalho verdadeiro, trabalho real. Veja comigo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, em que o apóstolo novamente faz uso desta palavra. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé. É-nos dito que este trabalho é movido pela fé, pela convicção que nós temos de que esta é a vontade de Deus para nossas vidas, e de que o resultado deste trabalho virá pela mão do Senhor. A operosidade da vossa fé é em muito grande consonância com aquilo que Tiago escreveu: a fé sem obras. Você sabe o que Tiago diz: a fé sem obras é morta. Entretanto, nós vivemos num tempo em que nós somos consumidores por todas as portas onde entramos, e por que não seríamos consumidores portas da igreja adentro? E por que não optaríamos por aquilo que nos custe menos e que nos traga maior comodidade? A lógica do nosso tempo é exatamente isso, de que tudo tem de ser confortável, cômodo, leve, nada deve ser desafiador, tudo deve ser facilitado. Por que optar pelo mais difícil? E até na mente de alguns irmãos em Cristo, a obra do Senhor tem sido de baixa prioridade em suas vidas. Pensam alguns irmãos e irmãs em Cristo que o trabalho cristão, se houver, deve ser o mais leve, o mais fácil e o menos inoportuno quando queiramos que ele seja. E ao primeiro sinal de incômodo, nós apresentamos a nossa baixa. O texto diz: o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas ele está descrevendo uma bênção de Deus, queridos, que não repousa sobre o serviço leve e descompromissado.
Esta certeza de que não é vão é o esforço. Este esforço não é vão. É movido pela fé, como vemos na carta aos Tessalonicenses, e a palavra do Senhor nos assegura: não é vão. Deus recompensará na sua glória. Expressa a nossa fé, expressa o nosso amor genuíno. É movida pela convicção que nós temos no propósito do Senhor. Quando esta igreja escolhe para este acampamento este tema, transformados para servir, escolheu um tema que não é muito popular hoje em dia, mas escolheu um tema que exatamente abrirá os próximos 100 anos da vida desta igreja, se Cristo demorar mais 100 anos para nos buscar. Não há possibilidade de nenhuma casa de Deus, de nenhuma frente do reino dos céus permanecer, se não houver trabalho diligente para o Senhor. Consulte comigo Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus capítulo 6, quero ler a partir do verso número 9. Para ajudar, eu digo que está no Novo Testamento, pouco depois do Evangelho de Mateus. Carta aos Hebreus capítulo 6, a partir do verso 9, está escrito: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Esta palavra que indica dedicação, esta palavra que indica esforço, esta palavra que Deus não usará para designar a pequena participação momentânea, temporária e leve. Não, Deus não distribui as palavras dessa forma. Quando Deus diz trabalho intenso, Ele está honrando o trabalho intenso daqueles irmãos. O trabalho, Deus não ficará esquecido, e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, o mesmo zelo, a mesma dedicação, a mesma intensidade, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, vou dizer, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, uma grande e extensa paciência, herdam as promessas. Permita eu contextualizar isso aqui com o irmão e lhe dizer, minha irmã também, que a carta aos Hebreus foi escrita a pessoas muito parecidas com você, porque as irmãs daquela igreja, elas tinham de cuidar da sua casa e dos seus filhos, e os irmãos daquela igreja tinham de sustentar as suas famílias e tinham de prover, e além disso, eles tinham de atravessar grandes provações por serem servos do Senhor. Não eram pessoas com a vida mais fácil e mais desocupada do que a nossa, mas estes mesmos irmãos tinham demonstrado esta dedicação à causa do Senhor, essa dedicação que a Bíblia vem fortalecer em nós também. Meu irmão e minha irmã, a sua participação na causa do Senhor pode ser descrita com esta palavra: trabalho, que significa dedicação real e verdadeira. Ou talvez tenhamos sido infectados pela lógica de consumo do nosso tempo, e se por todas as portas que nós entramos somos clientes, por que não nas portas da igreja? Mas exatamente esta é a resposta: não nas portas da igreja, porque nós pertencemos ao Senhor e nossas vidas estão postas para o serviço do nosso Deus. Esta palavra trabalho se aplica à sua vida. Eu creio que Deus deseja que possa se aplicar. A segunda palavra que nós queremos ver está na carta aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso número 27.
Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando. Marque esta palavra na sua Bíblia, porque esta é a segunda palavra. A primeira é trabalhar, a segunda palavra é lutar, lutando juntos pela fé evangélica. Você reputará interessante saber que a palavra aqui traduzida por lutar na língua grega é sinatleo, e atleo é a raiz da palavra em português atleta. Porém, a palavra atleta, nos tempos desta carta, não era usada para descrever desportistas. Há uma outra palavra que vamos ver logo em seguida. A palavra atleta era usada para descrever os soldados em batalha e os gladiadores nos estádios romanos. Então, aqui nós temos uma janela que nos permite enxergar o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você. Porque eu acredito que a grande maioria já tem assistido aquele filme chamado Gladiador. Então a gente consegue imaginar bem o que era a luta de um gladiador dentro do estádio. Imagina comigo, um gladiador solto na arena, rodeado essa palavra é difícil para mim, rodeado de tigres, e de outros gladiadores, e sendo dito que daquele estádio só um vai sair vivo. Nós não conseguimos imaginar aquele gladiador dizendo assim: nossa, mas esse sol está me incomodando, eu vou para uma parte que tem um pouco mais de sombra. Ou aquele gladiador desvestindo-se da sua armadura porque ela é muito pesada. Ou por fim das contas ele tentando sair pela porta porque ele cansou daquilo e não quer saber desse negócio. Quando a Bíblia diz que nós estamos lutando pela fé, os gladiadores tinham de enfrentar tigres, mas nós, meus queridos, pior do que tigres, temos como nossa oposição os demônios, que não podem destruir a nossa salvação, com certeza não, mas resistem e se opõem à nossa eficácia no reino de Deus. Seria impensável para um competidor de repente deixar a sua posição de combate, de repente deixar o estádio, de repente deixar a linha de guerra, colocar roupas comuns e deitar na rede e tirar um cochilo. Todavia, isso é o que acontece o tempo todo na arena do serviço cristão. Se o dia for muito quente ou muito frio, os envolvidos nos trabalhos, por uma ou outra razão, deixarão o seu lugar na corrida. E nós podemos ter certeza que a reunião de oração da igreja será no dia mais cansativo da semana. E nós podemos ter certeza que os nossos compromissos do reino de Deus enfrentarão muitos obstáculos. Mas se nós formos ensinados e se nós imaginarmos a nós mesmos como plateia, como espectadores e não como atletas que têm de lutar, nós simplesmente nos eximimos. E uma ou outra razão, ou qualquer razão, se coloca entre nós e o serviço do Senhor. Minha principal afirmação para os irmãos na manhã de hoje é que o serviço de Deus é santificador para o povo do Senhor. Porque nós encontramos se levantarem dentro de nós resistências tão rebeldes e tão intensas às coisas de Deus, e um desejo tão forte de não nos submetermos. Nós encontramos dentro de nós uma espécie de dureza que tenta resistir à autoridade de Deus, e vontades que se levantarão dentro de nós, a cada uma das quais Pedro escreveu: cinjam os lombos do seu entendimento, amarrem-se por dentro, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. As oportunidades de servir que levantam esse lado oculto e meio maligno dentro de nós, escancaram para nós as nossas fraquezas, mas também nos mostram aquelas áreas da vida em que o Senhor nos dará vitória. Você já ouviu falar de um hino em inglês chamado Amazing Grace?
maravilhosa graça de Deus. O autor deste hino, chamado John Newton, diz de maneira muito simples que o serviço cristão ataca dois pecados que habitam no meu coração e no seu: o orgulho presente na vida de muitos que consideram o serviço a Deus como sendo cargos e a publicação do seu nome no boletim ou nos outros impressos da igreja. O orgulho que leva alguns a se apegar àquelas posições. E por outro lado, a preguiça de não querer fazer nada. Este experiente homem de Deus diz: são dois pecados muito pegos ao nosso coração: o orgulho e a preguiça, e o serviço ataca a ambos. A Bíblia diz: vivei de modo digno do Evangelho, lutando pela fé. Temos uma terceira palavra que queremos considerar nesta manhã. Está em 1ª carta aos Coríntios, novamente, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Verso 25 a 27. Perdão, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. E talvez aqui a melhor tradução seria combate. E esta é a palavra. A primeira é trabalhar, a segunda é lutar, a terceira é combater. Todo aquele em tudo se domina, se combate. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, e assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo usa essa palavra novamente na sua primeira carta a Timóteo, quando lhe dá o conselho: combate o bom combate da fé. Paulo usa essa palavra na segunda carta a Timóteo, quando diz: combati o bom combate. E a palavra grega aqui em questão, eu não quero ser muito árido, nem muito técnico, mas apenas para que você possa acompanhar o meu raciocínio. A palavra grega aqui em questão é agonizomai, que é a raiz da nossa palavra em português, agonia. Paulo está falando que trabalhava até a agonia para servir o Senhor. Esta palavra é a que se dedica aos esportes naquele tempo. Então nós podemos observar os esportistas do nosso tempo, que é uma classe muito admirada na nossa sociedade. Aqueles que se dedicam aos esportes são aqueles que nós vemos acordando cedo, no frio ou no calor, e até na chuva, e às 6 horas da manhã estão correndo. São aqueles que até de noite que se regulam em todas as áreas, regulam o seu tempo, regulam a sua dieta, regulam as suas outras atividades, para que não percam energia nenhuma que possa ser empregada naquilo que tem posto diante de si. Esses são os esportistas, os desportistas do nosso tempo. Então nós os vemos depois de algum tempo no pódio, recebendo medalhas valiosas. Mas o pódio não tem muitos lugares. E aqueles que ficaram dormindo não estão no pódio. E aqueles que ficaram se divertindo não estão no pódio. E a palavra aqui em questão coloca exatamente isto: de que forma nós nos empenharemos para o serviço do Senhor. O corredor, eu não sou um deles, mas o corredor, tenho ouvido dizer que no final da sua corrida se sente extenuado e sente que as suas forças já se esgotaram. Mas quando ele vê a linha de chegada perto de si, ele se dedica de forma mais intensa para poder atravessar os últimos metros.
Nós estamos vivendo os últimos tempos do mundo, tempos nos quais nós devemos combater, tendo diante de nós este alvo, esta linha de chegada, este prêmio, que não é uma medalha, é o galardão que Cristo tem para nós. Esta palavra fala da forma como alguns começam, e eu vou usar a expressão do pastor Arlécio aqui. Ele fala dos que têm muita iniciativa e pouca acabativa. Estão sempre desistindo dos seus projetos e largando as suas ideias e principalmente abandonando a sua posição no serviço do Senhor. Esta palavra descreve para mim e para você, meu querido irmão, que nós devemos cumprir aquilo que recebemos do Senhor. Você serve de Deus. Aliás, farei disso uma pergunta: você é servo de Deus? Você é servo de Deus? Você é servo de Deus? O servo não escolhe onde serve. O servo não escolhe o que faz. O servo não escolhe por quanto tempo faz. O servo está à disposição integral do Senhor. O servo, e esta, meus queridos, tem de ser a nossa autocompreensão, fará aquilo que Deus quer que ele faça, por tanto tempo quanto Deus quer que ele faça, nas condições que Deus quiser que ele faça. Diante desta ideia, nós temos o modelo do Senhor Jesus. Quando Cristo tirou férias? Não tirou. Quando foi que Cristo disse a algum dos que lhe procuravam, dizendo: agora não, volta depois, que eu tenho outras coisas para fazer, está na hora do meu cochilo, está na hora do meu lazer? Ele é o nosso modelo, querido irmão. Ele é o nosso modelo, querida irmã, de como nós também devemos servir o Senhor. Combata você também o bom combate da fé. A quarta palavra que queremos considerar está em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo número 5. Verso 9 e verso 10. É por isso, 2 Coríntios 5, 9, é por isso que também nos esforçamos. Marque esta palavra: trabalhar, lutar, combater, esforçar. É por isso que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E a palavra aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, traduz exatamente essa ideia, de que aquilo que estamos fazendo como uma grande honra e um grande privilégio, e é algo imenso que Deus nos dá, esta posição de serviço onde estamos. O verso 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A ideia desta palavra é que para nós é uma honra servir, seja lá o que for que estivermos fazendo. Este mesmo John Newton, que eu mencionei antes, escreveu a parábola de 2 anjos, e eu não posso mencioná-la por completo, mas posso fazer uma rápida menção daquilo que ele disse: que Deus tirou 2 anjos do céu e colocou 2 anjos na terra, e a um daqueles anjos Deus deu a seguinte tarefa: vá governar as nações. E ao segundo anjo Deus deu a seguinte tarefa: vá varrer as ruas. Então nós pensaríamos, diante da tarefa, que Deus tinha preferência pelo primeiro e não pelo segundo, mas a história nos diz que ambos, um governando as nações e outro varrendo as ruas, consideravam um grande privilégio, uma grande honra, poder fazer algo para Deus. Você já ouviu falar da rainha Elizabeth II? Você já reparou que ela é uma senhorinha bem velhinha? E
porque ela nasceu em 1926, portanto ela tem 90 e... Isso aí. E ela foi coroada quando o pai morreu, quer dizer, ela assumiu o trono do Reino Unido em 1952, foi coroada em 1953, e desde então ela trabalha todos os dias. Ela tem uma missão interminável e, sem dúvida, não pense que ela vive de festa, de viagem e de restaurante. Ela trabalha, ela tem compromissos todos os dias, e uma senhora de 90 e tantos anos de idade bem que poderia não ter compromisso todos os dias. Você concorda comigo? Eu li recentemente uma entrevista com uma pessoa que foi secretário da Rainha Elizabeth, e o entrevistador perguntou para ela por que ela não se aposenta, por que ela não passa a coroa para o filho, por que ela não vai tirar um tempo para ela. E a resposta foi: a rainha acredita que ela recebeu essa missão de Deus, e ela não pode entregar a missão. É Deus quem vai tirar a missão dela no dia que ela morrer. Se ela quisesse aposentar, ninguém ia discordar, mas ela entende que ela recebeu aquela missão de Deus, e ela não pode entregar para Deus a sua ausência. Ela tem que entregar para Deus o seu serviço. Governar a Inglaterra talvez nos pareça ser uma posição de muita honra, mas qualquer coisa que eu e você possamos fazer para Deus é muita honra. Qualquer coisa, apagar uma luz, varrer um cômodo, falar de Cristo a alguém ainda não convertido, discipular um novo convertido, ensinar o Evangelho a uma criança, operar o som da igreja, cantar, seja o que for, você está fazendo para Deus, você está fazendo para Jesus Cristo. Que honra que Cristo tenha escolhido a mim ou você para fazer uma coisa que seja. Diante de uma honra tão grande, ele diz: eu me esforço para ser agradável a Deus. Há uma quinta palavra que nós queremos considerar. A quinta palavra que nós queremos considerar é aquela que Paulo usa em referência a alguns dos seus companheiros, e que se encontra no fim das cartas como Romanos, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Filemão, quando ele fala de pessoas como Aristarco, Lucas, Prisca e Áquila, Urbano, Timóteo, Tito, Epáfras, Justo e tantos outros. Ele os chama de meus cooperadores. A primeira palavra é trabalhar, a segunda é lutar, a terceira é combater, a quarta é esforçar, a quinta, ser um cooperador. Eu estou seguro que na primeira igreja batista de Divinópolis é diferente, mas por que será que nas nossas igrejas, quando há esforços, quando há trabalhos, quando estamos montando as escalas, quando estamos chamando as pessoas para trabalhar, por que será que nós já sabemos previamente quem não estará? E por que será que já sabemos previamente não somente quem não estará, mas as razões que aquela pessoa apresentará para não estar? Por que será que é assim? E por que esse comportamento se repete nos diferentes departamentos e ministérios da igreja? Por que será que é assim? Se é assim na sua vida, Deus diz para você se arrepender. Se é assim na sua vida, Deus diz para você priorizar as coisas do Senhor acima das suas próprias coisas, e os interesses de Deus acima dos seus próprios interesses. Chega ao ponto de a primeira carta aos Coríntios 3:9 nos dizer que nós somos cooperadores de Deus. E a terceira carta de João, verso 8, nos dizer que nós somos cooperadores da verdade. E Deus não sai entregando esse título para aqueles que não fazem pouco, para aqueles que fazem pouco, para aqueles que fazem nada. Deus não é bajulador, Deus não é mentiroso. Deus dá esse título, cooperador de Deus, cooperador da verdade. Deus dá essa honra imensa do céu para aqueles que são empenhados no serviço do Senhor, para aqueles que amam a causa de Deus, para aqueles que se apresentam para o avanço do reino do Senhor. Estes recebem um título imenso e glorioso: cooperador de Deus.
Permita-me mencionar uma última palavra, a sexta, a que Paulo usa quando chama alguns dos servos de Deus de companheiros. E ele usa especificamente a expressão, meu companheiro de lutas. A primeira razão para ele usar esta palavra é porque no serviço do Senhor e servindo juntos, nós crescemos muito em comunhão verdadeira uns com os outros. Você crescerá mais trabalhando ombro a ombro como irmão do que num almoço ou num evento chamado de comunhão. Orando juntos, trabalhando juntos, nós crescemos como família de Deus. Mas há mais do que isso. Há mais do que isso. Não é somente esta amizade e esta afinidade, mas o atravessar junto tempos e reveses no serviço do Senhor faz com que um e outro cresçam mutuamente em respeito, em fraternidade, tornam-se companheiros. E eu digo sempre que se por um lado nós sabemos de antemão os que se ausentarão, nós também sabemos previamente aqueles com quem podemos contar. Seja para o que for, seja para qual for o trabalho, tem alguns que nós sabemos que podemos contar com eles para tudo. E esses, além de cooperadores de Deus, recebem o título de companheiros, porque estão juntos. Estão juntos no trabalho e no amor às coisas do Senhor. Eu devo concluir, mas eu gostaria de lhes contar a história de uma igreja local, que mais do que 100 anos ela tem. É a igreja batista mais antiga do mundo hoje, que nasceu no ano de 1650. Isso dá quase 370 anos. Essa igreja, no ano de 1968, teve a sua membresia reduzida a mais ou menos uma dúzia de pessoas. E no frio da cidade de Londres, quando ligavam os aquecedores, o que consumiam de gasolina, a oferta do dia não pagava. Então a liderança da igreja chegou à conclusão: vamos fechar as portas e a igreja vai acabar. Porém, um grupo de senhoras da igreja, e a mais jovem já tinha quase 80 anos, umas 8 senhoras, decidiram que aquilo não podia acontecer, ou pelo menos não iria acontecer sem que elas oferecessem alguma resistência e algum serviço. Decidiram chamar a igreja para orar toda segunda-feira, e para sair, minha gente, é uma senhorinha de 80 anos, decidiram sair todos os dias, fazendo evangelismo de porta em porta. Decidiram visitar as casas, e eu quero que você saiba, seguramente já sabe, que a cidade de Londres é uma das cidades mais secularizadas do mundo. É uma das cidades onde as igrejas mais fecham no mundo, e é uma das cidades mais islâmicas da Europa. O atual prefeito de Londres é muçulmano. Em 1968 já se praticava aborto livremente na Inglaterra. Elas disseram: nós vamos tentar alguma coisa para o Senhor. E Deus lhes permitiu ver o renascimento daquela igreja, que hoje, 50 anos depois, tem mais de 1000 membros em Londres, o lugar mais secular do mundo, e mais de 1.500 crianças no departamento infantil. O atual pastor da igreja, quando perguntado o que fez essa reviravolta imensa, sem precedentes, ele diz 2 coisas: oração e evangelismo. Oração e evangelismo. Cristo disse para Paulo assim: entra de novo na cidade de Corinto, porque eu tenho muita gente lá. Cristo tem muita gente em Divinópolis, não tem? Cristo tem muita gente para esta igreja alcançar para o Senhor. Cristo tem muita gente para que os irmãos escrevam os próximos 100 anos desta igreja.
E assim como a primeira geração heróica e dedicada, a geração do centenário seja heróica e dedicada com a mesma intensidade e ainda mais para o nosso Senhor, trabalhando, lutando, combatendo, sendo cooperadores de Deus e companheiros uns dos outros na causa do Senhor. A igreja só é forte quando seus membros são dedicados. A Bíblia nos estimula a nos colocarmos diante dos heróis da fé para emular, para replicar o seu comportamento. Deus espera de você que você se dedique à causa do Senhor, e é justo que seja assim, porque ao morrer na cruz, Cristo te comprou para Ele e para fazer o que Ele quer que você faça. Vamos orar ao Senhor. Eu me colocarei de joelhos. Se você puder e desejar, faça-o também.